Prontinho. Ok. Lembrando, Julie, que como eu tinha dito lá no dia da nossa reunião presencial, eu também já me matriculei no curso e eu também vou participar dele para que eu consiga ter condições de ajudá-los à luz do que está sendo ministrado no curso. Então, a gente vai calibrar, ou melhor dizendo, estaremos calibrados acerca do conteúdo do curso. Não, professor Max, não compartilhei, isso foi uma falha. Assim que nós terminarmos aqui, eu vou compartilhar novamente. Ou, novamente não, vou compartilhar. Então fique tranquila, Júlia e demais monitores, que nós faremos um acompanhamento aí de perto de vocês. Como eu não vou estar de férias, então estarei trabalhando aqui. Bom, minha tela está compartilhada. A primeira coisa que nós vamos aprender a fazer, na verdade vocês já sabem fazer muito bem, é fazer o download do RStudio, né? Então, basicamente aquele passo, né? Entra no Google ou algum outro buscador de preferência de vocês e digita lá no campo de busca download RStudio. É praticamente o primeiro link recuperado na pesquisa, já deixei aberto aqui. Então vocês vão entrar nesta página e logo de cara nós temos aqui download do RStudio. Aqui eu estou usando o Windows, então o próprio sistema da página já redireciona o download para o sistema operacional que eu estou utilizando. De forma que, se eventualmente algum colega use, por exemplo, um MacBook ou algum outro computador que tem algum outro sistema operacional, vocês podem entrar no link Download RStudio e escolher aqui qual a plataforma vocês queiram baixar, né? Então, o que a gente vai usar é o download para o Windows, mas aqui nós temos o RStudio para o Mac, para o macOS, né, que é da Apple, um MacBook, distribuições do Linux, etc. Né? Mas acredito que a maioria de vocês, se não for o Windows, se não for MacBook, é um Windows. Então, eu já fiz o download, o processo de instalação é muito simples, é um assistente que é basicamente apertar Next, 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 e aí, quando estiver instalado, basta que vocês acessem, né, o menu iniciar de vocês ou um ícone na área de trabalho. Então eu tenho aqui o meu RStudio e vou carregar o RStudio aqui. Por que o RStudio e não o R? O RStudio, a bem da verdade, ele não é o R, ele é uma interface que deixa o uso do R muito mais interativo do que propriamente o R cru, né? Então, só para título de ilustração, se eu abrir o R sem o RStudio, vocês vão ver uma tela assim. Então, é muito menos amigável, muito menos interativo, embora vá funcionar do mesmo jeito. Qual é uma vantagem do RStudio? A primeira vantagem é que à medida que vocês vão escrevendo os códigos, as palavras ele vai colorindo em relação a ela ser uma palavra reservada, um caractere, então isso deixa a identificação de trechos do código muito mais fácil e rápido do que lá no R de forma mais básica. Bom, então, passando muito rápido aqui nos elementos do RStudio, que facilitam muito a nossa interação com o código, é essa parte que fica no meu canto superior direito. Aqui, basicamente, eu tenho aqui nessas abinhas, e eu vou me concentrar nessa environment, que é o meu ambiente. Tudo aquilo que eu vou interagindo no R, ele vai carregando aqui. Então, por exemplo, se eu criei um objeto com um data frame ou com meus dados, ele vai carregar aqui e vai me mostrar tudo o que eu já interagi em termos de objetos com o R. Aqui embaixo, nessa parte aqui, eu tenho uma abinha, que é essa que eu vou me concentrar mais, que é os packages, que são os pacotes, né? Em geral, o RBase, que é o R básico, ele já vem com uma grande quantidade de pacotes que já dá para a gente fazer, assim, eu diria, 70%, 80% de todas as nossas atividades que a gente precisa em termos de análise estatísticas. Entretanto, existem alguns aprimoramentos e outros pacotes que a gente pode instalar para poder fazer uso das funções e
e das funcionalidades. Bom, aqui, com toda certeza, a gente vai ter que instalar um pacote para poder ler os arquivos lá do DataSource, então a gente tem uma série de pacotes aqui. Eu ainda não interagi no curso para saber exatamente qual é o pacote que lá no curso está se sugerindo utilizar, então eu vou sugerir aqui, a título de ilustração, o que eu uso no meu cotidiano para poder lidar com estes arquivos do DataSource. Bom, aqui embaixo, né, mais na parte inferior, eu tenho a saída do console. A saída do console nada mais é do que o registro das interações que a gente vai tendo com o R à medida que a gente vai executando trechos de códigos. Então, se eventualmente um trecho de código apresentar um erro, o R vai reclamar e vai registrar aqui nesse console, de forma que a gente possa, por exemplo, pegar este erro e levar lá para o modelo de linguagem e falar assim, olha, o código que você me sugeriu deu um erro, eu preciso que você corrija. E aí ele vai corrigir. E por fim, nós temos aqui a nossa área de script, que é onde a gente vai copiar e colar. Eu vou usar esse termo copiar e colar porque, de fato, o objetivo é que vocês não escrevam códigos, mas sim que vocês digam para o programador particular de vocês escreverem os códigos que vocês precisam, tá? Então é como se vocês estivessem contratando um profissional da computação, um programador especialista em R, e ele vai escrever os códigos para você à medida que você vai dizendo o que é preciso. Por isso, é tão importante que vocês estruturem bem o prompt, e é por isso que eu vou apresentar uma estrutura esquemática básica de como escrever um bom prompt. Bom, dito isso, essa é a cara do RStudio, eu não vou me delongar muito aqui, até porque eu preciso que vocês entendam essa casca inicial. Se quiser interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. Bom, em seguida, eu fiz assim, uma apresentação, assim, um PowerPoint muitíssimo breve, simplesmente para mostrar o processo de construção de como interagir com um modelo de linguagem. Então, a primeira coisa, a gente precisa aprender a construir bem esses prompts para que a gente consiga obter os resultados que a gente tem. Então, nesse caso aqui, eu preparei um guia prático para nós estruturarmos um prompt para a gente automatizar relatórios no R utilizando os dados do SH. Bom, no meu entendimento, isso aqui é uma compreensão minha, repito, isso aqui não é regra. Para mim, a estrutura de um bom prompt deve conter o contexto da análise, você vai situar a inteligência artificial acerca do problema real a ser resolvido. A gente precisa dizer para o modelo de linguagem qual é a persona e o papel que ela deve assumir para poder resolver o problema. Nós precisamos declarar para ela quais são as habilidades analíticas específicas que ela precisa ter para resolver os problemas que nós estamos propondo. Que tipo de análise, qual é o formato e tom, ou seja, a gente vai definir para a inteligência artificial o que eu quero que ela me entregue, como estruturar e qual linguagem comunicar. E por fim, essa daqui para mim é uma das partes mais importantes que eu tenho notado que muita gente tem dificuldade em interagir com o modelo de linguagem porque dizem, mas a IA não está entendendo o que eu estou falando. Será que não está havendo um ruído na comunicação? Por exemplo, a IA está entendendo uma coisa e você acha que ela está entendendo outra? Para nós encerrarmos de uma vez por todas esses problemas, a gente faz uma checagem de compreensão do que o modelo de linguagem entendeu acerca da nossa demanda e assim a gente faz um alinhamento de expectativas. Para mim, se vocês conseguirem escrever um prompt e encaixar este prompt em todos esses tópicos, você terá muito provavelmente um bom prompt, um prompt bem estruturado e muito provavelmente vocês conseguirão obter uma resposta muito melhor do modelo do que simplesmente você ser seco, direto e sem maiores detalhes. Bom, o contexto do projeto aqui, então, que eu coloquei, seria exatamente a gente dizer para a inteligência artificial que a gente quer fazer um relatório automatizado. Eu vou abrir direto aqui o texto que eu já tinha escrito para a gente começar
a ficar, a ficar melhor. Então, beleza. Eu já disse para vocês o que eu queria, né? O que a gente se propõe a fazer, e vou ler para vocês. Esse prompt foi eu que escrevi. Depois, quem quiser, eu posso depois disponibilizar. É a forma que eu entendo como interagir melhor com o modelo de linguagem. Então, vejam. Primeiro, eu vou ler para vocês porque eu acho que é importante. O prompt, eu disse para a inteligência artificial, você é um epidemiologista, especialista em produção automatizada de relatórios na vigilância em saúde e tem na linguagem R sua ferramenta de desenvolvimento. Iremos começar um processo de desenvolvimento de um relatório automatizado para internações hospitalares relacionadas às doenças do aparelho circulatório, capítulo 9 da CID-10, código do I00 ao I99. Ao longo do processo, irei lhe orientando acerca de quais variáveis do banco de dados deverão ser utilizadas, os filtros necessários e outros critérios de interesse para a construção deste relatório. Por ora, sigamos de forma paulatina, estruturada, tá vendo? Já achei um erro aqui. Estruturada e por partes. Preciso, inicialmente, que sejam carregados os arquivos DBC do Sistema de Internações Hospitalares que estão baixados na pasta fulana de tal. Aqui vocês vão substituir, evidentemente, para a pasta onde os arquivos estiverem. Eu não recomendo que vocês peçam um código que baixe direto do DataSUS, porque pode ser que fique mais lento, mais demorado, e vocês vão interagindo, enfim. Baixe os arquivos, como vocês já sabem, e digam, olha, os meus arquivos estão nesta pasta, e deixe que a IA se encarregue do resto. Como critério de leitura dos arquivos, quero que crie uma lista correspondente ao ano de 2025. Eu já estou dizendo para a IA que eu quero somente uma circunscrição de arquivos. Seja, por exemplo, o arquivo RDGO2501. A estrutura do seu nome é RD, seu tipo, GO, sua UF, 25, seu ano e 01, a sua competência. A IA é inteligente, mas ela não adivinha, embora ela faça uma análise probabilística. Então, se você der elementos mais do que suficiente para ela não errar, ela já não iria. Se você ensina ela o que você quer, a probabilidade dela errar é menos ainda. Assim, selecione todos os arquivos com prefixo RD, pode ser que você tenha outros arquivos lá no seu diretório do ano 25 com competências de 01 a 12, ou seja, eu quero que ele carregue todo o ano. Utilize preferencialmente pacotes nativos do RBase. Com alguma tarefa, caso alguma tarefa não disponha de função nativa, instale os pacotes necessários. O código deve ser simples, facilmente compreendido e devidamente comentado. Não há necessidade de verificações e controles de erros, pois o código será executado em ambiente controlado. Caso ocorram, eu te reportarei e solicitarei correções, que é aquele monitoramento que eu disse para vocês lá no console do R. Lembre-se que o operador deste código e implementador do relatório automatizado é um profissional de saúde com conhecimentos básicos em programação e linguagem R, mas especialista em saúde pública, logo, conhece mais do negócio em si do que de programação. Antes de começarmos o processo de programação em si, com o intuito de calibrarmos as nossas compreensões acerca da tarefa, faça uma síntese estruturada do que solicitei. Caso haja dúvidas, faça-me as perguntas necessárias para que alcancemos os objetivos propostos. Adicionalmente, sugira aprimoramentos processuais, não de código, à estrutura inicial sugerida. Então, veja, agora eu vou destrinchar aqui o prompt para vocês naquela estrutura que eu disse para vocês que eu acho interessante. Bom, eu defini um persona, ele é um epidemiologista, especialista em linguagem R. O contexto, o desenvolvimento de um relatório automatizado, disse para ele que ao longo do processo a gente vai evoluindo no código para que ele não escreva o código todo de uma vez, você cria limites para a inteligência artificial. Quais são as habilidades técnicas e analíticas que devem ser mobilizadas? Bom, eu quero que ela leia arquivos DBCs, eu defini critérios de leitura, então a IA já sabe quais são os limites e o que ele precisa saber para poder fazer a tarefa que você pediu. Qual é o formato da resposta? Eu quero que ele, ao programar, utilize pacotes nativos do R. Se não tiver o pacote nativo no R, que ele instale outros. Eu disse para ele que é muito importante que o código deve ser simples, facilmente compreendido e devidamente comentado, exatamente para que você consiga identificar
trechos do código que faz determinada tarefa, sobretudo quando vocês precisarem interagir com um modelo de linguagem para dizer, olha, tal trecho deu errado. Então, ele vai colocar assim, essa parte X faz exatamente essa tarefa. Então, você vai saber exatamente localizar no código, mesmo que você não entenda do código, qual é o trecho que faz determinada tarefa. Qual é o tom de comunicação? O tom de comunicação, eu quero que ele utilize um tom básico, né, de forma que quem não é programador especialista em linguagem R possa conseguir entender, compreender o que está sendo escrito em termos de linguagem de programação. E aqui, para mim, uma das partes mais importantes do processo de construção de prompts é o alinhamento de expectativas. Antes de você pedir para que o modelo de linguagem já saia escrevendo códigos à torta e à direita, você primeiro vai verificar se o modelo de linguagem entendeu o que você está fazendo, se aquilo que ela disse que entendeu, se é de fato o que você quer, porque nesse ponto você tem aquela conversa inicial como se fosse com uma pessoa, você vai dar a tarefa para alguém, você quer ter a certeza de que aquela tarefa que você deu para aquela pessoa é de fato aquilo que ela vai executar. Para que depois, lá para as tantas, você não se frustre e veja, mas não era nada disso que eu tinha pedido. Mas, na verdade, o modelo de linguagem entendeu uma outra coisa. Então, às vezes, ter ciência do que ela entendeu é muito importante. Essa é a estrutura básica. Bom, compreendido essa estrutura básica, nós vamos passar para a interação com o modelo. Aqui, nesse meu exemplo, nesse meu tutorial, digamos assim, eu escolhi usar o DeepSeek. O DeepSeek é, dentre várias outras inteligências artificiais, uma delas. Quem não conhece o DeepSeek é uma inteligência artificial chinesa. Aqui vai uma curiosidade, eu não sei se vocês acompanharam, talvez os monitores mais voltados para a TI devam ter acompanhado. O DeepSeek foi aquela inteligência artificial que despencou as ações da NVIDIA. NVIDIA, o Lucas tá ligado, né, Lucas? A NVIDIA é uma desenvolvedora de placas de vídeo que tem núcleos de processamento independente e que favoreceram a construção desses modelos de linguagem porque deixaram eles muito rápido. O DeepSeek, ele conseguiu otimizar tanto o código, porque os Estados Unidos embargaram a venda de placas de vídeo da NVIDIA para a China, eles melhoraram tanto o código que eles passaram a precisar menos das GPUs, que é as unidades gráficas de processamento, para poder o modelo deles rodarem. Então, assim, foi um rebuliço na época, foi um negócio bem interessante de acompanhar a disputa entre essas diversas empresas que desenvolvem modelos de linguagem. Por que eu estou usando o DeepSeek? Porque o DeepSeek é gratuito, não tem restrição de prompt, e a gente pode utilizar versões melhores dos seus modelos sem que a gente tenha custo. Ele é o melhor? Provavelmente não. Mas para o que nós nos propomos, ele vai resolver assim absurdamente bem. Eu tenho usado bastante ele para escrever código, então eu posso dizer assim, pelo menos para o que eu tenho precisado, ele tem me ajudado. Então esse é o motivo pelo qual eu estou recomendando o DeepSeek, mas vocês podem utilizar o Claude, pode usar o ChatGPT, Gemini, enfim. A técnica de estruturação de engenharia de prompt, ela é versátil e vai servir para todo e qualquer modelo de linguagem. Pois bem, então, para a gente não perder tempo, eu já interagi com o modelo aqui. Então, ao interagir com o modelo, vocês já sabem, eu não vou entrar nesse detalhe, ele cria esses chats, né? Então, eu vou voltar lá para o começo. E aqui, veja, eu copiei e colei o prompt, né? E aí, olha que interessante, síntese estruturada da solicitação. Então, ele já me trouxe os objetivos principais, o que eu quero, as especificações da primeira etapa do que a gente vai fazer, e aí que ele estrutura aqui numa tabelinha. Isso daqui, para virar um trecho metodológico do processo, é fantástico, porque aqui ele descreve o step by step do que a gente vai fazer. As interpretações técnicas do que a gente quer, né?
eram 324 arquivos, o ano é 2025, enfim. As restrições técnicas, olha que bacana. Priorizar os pacotes nativos no RBase, instalar pacotes adicionais só quando for necessário, o código ser simples, bem comentado, sem verificações e controle de erros complexos, ou seja, a gente só quer o código que faz o que a gente está pedindo, mais nada. E o público-alvo, profissionais. E aqui entra a parte bacana. Ele está me perguntando alguns esclarecimentos necessários para que ele cumpra melhor ainda a atividade dele. Então ele perguntou, lembra lá atrás que eu não disse de quais UFs eu gostaria de ter os dados? Aqui ele já está me perguntando. Sobre as UFs, eu devo considerar as 27, incluindo o DF, ou a restrição geográfica? Opa, peraí então. Então eu quero só os dados de Goiás. Na minha próxima interação eu vou dizer, olha, eu quero apenas os dados de Goiás. Sobre a pasta, ele pergunta se existe alguma pasta dentro dessa ou se a estrutura é essa exata, ou seja, para ele não ter que ler subdiretórios. Não, essa é a pasta e está tudo certo. Ele fala sobre os arquivos DBCs, né? Ele pergunta se a gente tem esse pacote read DBC instalado ou prefere que eu instale durante a execução. Não, eu quero que você instale porque eu não tenho. E aí ele vai passando aqui. Eu tinha pedido para ele fazer fazer sugestões de aprimoramento processual, e aqui ele fala, né? E uma coisa que eu queria destacar, dentre outras coisas, para não me delongar muito aqui, que depois vocês podem ler isso daqui, a estratégia de leitura escalonada, eu não tinha pensado nisso. Eu tinha dito para ele que eu queria que ele lesse todas as 12 competências do ano de 2025. E ele me disse aqui, olha, será que não seria melhor você fazer a leitura de um único arquivo, preparar toda a estrutura do seu relatório e só então, depois de validar a regra de negócio, validar o que você vai querer desse relatório, validar quais são os elementos que você vai utilizar para poder compor. Só depois disso validado, você carregar toda a massa de dados? Putz, pareceu um negócio bacana, porque ao invés dele carregar 324 arquivos, cuja leitura seria demorada, ele pode carregar apenas um subconjunto específico que vai economizar tempo e vai economizar processamento. Pô, beleza. Então, o que eu falei para ele na minha interação seguinte? Falei, então tá bom, então você vai ler apenas uma competência. Porque, no fim das contas, as competências desses arquivos são apenas complementos da produção que vem se sucedendo. Então, uma vez que você estrutura para carregar mais dados, putz, fica tranquilo. Aqui ele sugere algumas outras coisas, e aí eu vou lá para as perguntas de alinhamento. Há preferência para algum pacote? Então, se vocês tiverem algum pacote que, no caso do curso, já esteja definido, então a gente vai dizer para ele, não, eu quero esse pacote, porque lá no curso ele está sugerindo usar este. Sobre o ambiente, isso aqui é muito importante, porque a depender, ele vai usar um pacote ou outro, então basicamente nós estamos utilizando o Windows, né? E qual é a frequência do relatório? Aqui a gente pode escolher se é trimestral, anual. Os dados de 2025, né? Se todos estão em formatos DBC, e a necessidade de filtrar já na leitura. Não tem que filtrar nada na leitura. Então, você só vai filtrar depois que os dados estiverem carregados. E aqui sobre os esclarecimentos, né, naquelas perguntas. Você deve considerar apenas Goiás, a estrutura está exata e não há subpastas, não possui nenhum pacote instalado, mas tenho predileção pelo DataSUS R. Lembra que eu falei para vocês, como eu não sei lá no curso, então eu vou dizer o que eu quero. Isso pode ser mudado à medida que vocês forem interagindo. Então ele vai utilizar o DataSUS R. Os arquivos do ano de 2025 estão todos disponíveis. Eu tenho preferência por uma estrutura hierárquica, né? E aí, na parte onde ele sugere aprimoramentos processuais, eu pedi para ele deixar no nosso backlog. Backlog, para quem não conhece, é tipo assim, a nossa prateleira de coisas bacanas que podem ser feitas. Eu não quero esquecê-las, mas eu não quero esquecê-las, quero utilizá-las depois, mas não quero utilizá-las agora. Eu quero que elas fiquem ali na minha visão, para não perder de vista, para quando eu precisar eu utilizar. Isso é um backlog. Então, ele vai deixar aquelas coisas bacanas no backlog, quando eu precisar eu volto lá e utilizo. E aí, eu tenho predileção pelo DataSUS R, o R vai ser executado no Windows, este relatório vai ser trimestral, todos os arquivos são em formato DBC,
E por hora, nada, né? Ele perguntou assim, se há necessidade de filtrar alguma coisa, eu disse que por hora nada. Apenas carrega os arquivos da memória do R, contudo, atendendo à sua sugestão de termos uma estratégia de leitura escalonada. Então, eu trouxe para cá na minha interação algo que ele tinha me sugerido. Então, eu gosto de fazer questão de deixar explícito aquilo que eu quero, ainda que a IA já tenha dito e provavelmente ela saberia do que eu estou falando. Mas eu prefiro pecar por excesso do que por falta. Então eu trouxe para cá de forma deliberada que a estrutura de leitura deve ser escalonada. Bom, aqui ele faz uma síntese de solicitação, né? Então ele já aprendeu com o meu padrão, ele já sabe que eu gosto de ter uma síntese daquilo que eu pedi, isso é uma característica dos modelos de linguagem. Então ele faz aqui as especificações e aqui nós temos o nosso código. Olha que beleza, o código prontinho, escrito, apenas para que a gente copie e cole. E aqui embaixo uma explicação para o operador. Por quê? Porque eu disse para o modelo de linguagem que o operador não é o desenvolvedor e não entende da linguagem R. Ele é um analista de negócio, um profissional de saúde que entende de saúde. Então, ele explica o que foi que ele implementou no código. Vocês não vão precisar saber absolutamente do código nada, mas vocês vão ter a ciência do que está sendo feito com este código. Pois muito bem. Com esse código aqui, e aí ele coloca aqui os próximos passos, né, o nosso backlog, né. Bom, então, com esse código escrito, eu simplesmente vou copiar, aí eu vou lá para o RStudio, e aqui no RStudio eu vou vir aqui no arquivo, gerar um novo script, e vou gerar um novo script em R. E aqui eu vou escrever o meu código dando um Ctrl+V, olha que maravilha. Bom, lembra que eu falei para ele que eu queria que o código fosse devidamente comentado, todas as etapas do processo de desenvolvimento das tarefas inerentes ao que eu havia pedido que ele comentasse bloco por bloco? Então, tudo que está em verdinho aqui são comentários. O R não interpreta como se fosse um código escrito. Isso facilita muito na hora de nós fazermos a manutenção disso, né? Bom, então vamos partir para a nossa execução. Ele começa aqui numa configuração inicial para que a gente instale os pacotes. Aqui no R, para a gente executar um trecho de código, ou a gente posiciona o cursor sobre a linha, ou a gente seleciona todo um trecho. Como aqui ele está quebrando a linha para uma melhor organização do código, eu vou selecionar todo esse trecho. Aqui ele vai fazer a instalação do pacote. Então eu vou executar aqui, beleza. Como eu já tenho o pacote instalado, ele vai passar para a parte do carregamento do pacote. Aqui, lembra que eu disse para vocês onde estava o meu caminho? Ele vai criar um objeto no R com o diretório onde os arquivos estão. Então eu vou executar esse trecho. Olha aqui, na parte do meu ambiente, ele já vai colocando aqui os meus objetos. Então aqui eu já tenho um caminho base, eu já sei que o meu caminho base ele tem esse conteúdo. Isso é um objeto do R. E aqui ele tem a definição dos parâmetros de seleção, né? Então eu vou selecionar, eu não vou me deter aqui em detalhes do código, né? Até porque a gente tem um tempo restrito, mas o que eu quero que vocês entendam aqui é da execução em si. Eu vou selecionar todo esse bloco número 2, definição de parâmetros, e vou clicar aqui para executar. Então veja, ele executou e ele vai carregando aqui na memória do R todos os meus objetos instanciados. Vou para o terceiro bloco, né? Aqui no meu terceiro bloco é a construção do nome do arquivo. É onde ele vai construir o nome do arquivo para ele poder buscar lá na nossa pastinha. Então veja, eu vou selecionar aqui e vou executar. Muito bem. Aqui nesse bloco 4 é onde ele separou a leitura do DBC, com base em todos esses parâmetros que ele já carregou na memória. Então eu vou fazer a leitura de todo esse bloco, né, até aqui, e vou executar. Olha só, aconteceu um erro aqui. Ele reclamou aqui no console que ele deu um erro em read.dbc caminho completo. Não foi possível encontrar a função read.dbc. Eu entendo disso? Eu entendo absolutamente nada. O que eu vou fazer? Vou copiar e colar isso daqui. Vou fazer um copy.
Vou voltar lá no meu modelo de linguagem e vou dizer para ele, como eu já disse aqui, ao executar o trecho 4 correspondente à leitura do arquivo DBC, obtive o seguinte erro. Erro em DBC, não foi possível encontrar a função. Ele faz uma análise do erro e depois ele me oferta uma versão atualizada do código. Bom, eu vou ler isso aqui? Claro que não. Vou copiar, vou voltar lá para o R, vou selecionar tudo, vou apagar e vou colar de novo. Bom, como eu já tenho todos os meus outros objetos carregados, eu não vou perder tempo executando tudo de novo. Então, eu vou lá direto no campo 4 e vou executar a função. Um detalhe importante, à medida que você vai executando esses códigos, ele vai poluindo aqui o console. Se você quiser uma mensagens limpas e recentes, a gente pode vir aqui em editar, limpar console, que aí ele vai conter apenas os resultados da execução do comando que naquele momento que você está executando. Então eu vou executar. Olha só, de novo ele errou. ReadDBC não é um pacote do DataSource R. E aqui entra uma questão muito interessante de modelos de linguagem, que é a capacidade de raciocínio deles. Então, eu voltei lá para o meu modelo, eu voltei lá para a minha interação com o modelo, e aqui nessa edição corrigida, eu já vou descer lá para baixo, e vou dizer para ele, olha, a segunda... deixa eu ver onde que se eu não saltei tudo. Beleza. Eu vim lá para o final, e aí existe uma questão que você não pode, muitas vezes, depender exclusivamente da capacidade do modelo de linguagem. Bom, ele deu erro lá no pacote DataSource R, né? Ele falou assim que não existia. Antes de eu ficar patinando com o modelo de linguagem, ainda que eu não seja um especialista em programação, eu posso vir aqui no R ou posso pesquisar na internet pelo pacote DataSource R. Então, bem aqui no Packages, eu posso procurar aqui por DataSource e quando ele encontra o pacote, que inclusive já está carregado, quando eu clico, ele abre a documentação. Eu posso vir aqui e procurar qual é a função que lê o DBC. E aqui está, read DataSource DBC files. Ótimo, então é essa a função. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrar a sintaxe da função. Veja, eu não estou aprendendo a programar, eu estou fazendo uma assimilação do que o pacote oferece, ok? Bom, eu estou vendo aqui que não é aquilo que ele tinha dito, não é read DBC, é o read DataSource DBC. Bom, então eu vou levar uma informação diferente para o modelo de linguagem. Então, o que foi que eu fiz e eu recomendo vocês fazerem? Olha, segundo a documentação do pacote DataSource R, a função que realiza a leitura dos arquivos DBC é a read DataSource DBC. E aqui vem um outro detalhe importante. Esses modelos de linguagem, eles têm, digamos assim, diferentes capacidades de raciocínio. Aqui no DeepSeek, eu estou usando um modelo rápido, eu poderia usar um modelo especialista, mas o meu, quando eu comecei a interagir, essa opção aqui, pesquisa inteligente, estava desabilitada. Então eu pensei, bom, eu vou habilitar essa pesquisa inteligente porque isso pode aumentar a capacidade de raciocínio do modelo, de forma que, se ele não souber, ele vai pesquisar na internet. Ou então, se vocês quiserem algo ainda mais profundo, vocês habilitem esse pensamento profundo que ele vai aumentar a capacidade de raciocínio para poder ter a certeza de que o que ele está entregando é de fato aquilo que você precisa. Então essa é a dica. Comece de pouco. Comece com pesquisa inteligente. Não deu certo? Aprofunde a capacidade de raciocínio do modelo. Não vá esgotando todas as suas possibilidades, porque senão você vai gastar muito tempo. E se for um modelo pago, você vai estar gastando token à toa, vai estar matando uma barata utilizando uma bazuca. Bom, então eu disse para ele isso e aqui ele corrigiu a versão. Eu vou copiar aqui,
Lembrando que sempre no final do código ele traz informações acerca do que ele fez, certo? Não vou ler para não ficar maçante. Bom, copiei, vou voltar aqui para o R, vou apagar e vou atualizar o meu código. Vou direto lá no trecho onde faz a leitura e vou executar. Perceba que, à medida que eu vou reclamando, ele vai não só aprimorando a função, mas ele vai melhorando o código. Por mais que eu tenha pedido coisas básicas, ele traz mensagens de alerta, enfim, coisas que ajudam a você interagir melhor com o modelo. E você nem pediu isso. Então, beleza, ó, eu posicionei o cursor aqui na parte 4, vou descer até aqui o final e vou executar. Mas antes, eu vou limpar o meu console para eu poder avaliar melhor o resultado da execução do código. Eu venho aqui, executei, olha que beleza, deu certo. Então, quando eu vim aqui, ó, verificando variáveis, ele dá aqui algumas mensagens de sucesso, ele leu o arquivo e onde ele guardou o arquivo? Ele guardou num objeto que, na verdade, é um data frame, né? Um banco de dados do R, chamado dados de O 2025. Se eu clico, ele vai abrir o DBC e olha o DBC aqui carregado na memória do R. Beleza. Então deu certo. Vamos seguir com o resto. Se eu quisesse parar aqui, eu já poderia ter parado, porque daqui para frente tudo que ele fez foi assim, um plus. Eu nem pedi. Seria como se fosse um pacote de codificação promocional que o seu desenvolvedor, o seu programador te deu. Então, na verdade, é muito mais uma questão, digamos, perfumaria, do que propriamente outra coisa. Então, aqui, ele executa, ele mostra como é que está a estrutura hierárquica, né, para poder a gente monitorar o que foi carregado. Ele tem aqui algumas funções disponíveis no pacote DataSource R para poder você saber exatamente o que tem de função. Eu nem tinha pedido, mas como ele percebeu que eu tinha lido a documentação, ele falou assim, esse cara não é bobo. Eu vou mostrar para ele o que ele pode ir além. E aí ele me oferece aqui quais são as funções que a função tem. Então, tudo que estava na documentação, ele me mostrou aqui. E por fim, ele me mostra aqui quais são os nossos qual é o nosso backlog, o que a gente tem por fazer e o que a gente tem para os próximos passos. Beleza? Bom, nós já estamos caminhando para o final. Com o data frame carregado, agora eu quero que ele faça um filtro. Eu quero que desse conjunto de dados que aqui está, ele tire apenas aqueles registros que correspondam à minha análise, que são doenças do aparelho circulatório. Bom, então eu vou voltar lá para o meu modelo de linguagem, né, lá para o meu programador, e aí eu cheguei aqui. Bom, o que eu disse para ele? Com os dados na memória, quero que filtre os registros de internação que tenho tido como causa principal, e aqui eu já digo para ele, isso é muito importante, a variável. Se vocês não souberem qual é a variável, em geral, esses sistemas de informação, ele tem dicionários de dados, né? Provavelmente vocês já devam saber disso. Então, se vocês não souberem qual é a variável, consulte no dicionário de dados. Nesse nosso caso, a gente sabe que é DIAG-PRINCE, né? Que é o diagnóstico principal. Os códigos que eu quero, eles estão entre o I00 até o I99. Não é necessário reescrever todo o código, porque do contrário, ele iria reescrever todo o código. Não, eu só quero esse trecho. Considere que os dados já estão na memória do R. E aqui está. Ele escreveu o código. De novo, eu vou copiar e colar apenas. Tá vendo? Tem a explicação aqui do que ele está fazendo. Eu vou vir aqui no R. Agora, ao invés de... E aqui agora é um estilo, viu, professora Lara, de programação. Eu vou abrir outro script para poder ir compartimentando as coisas, para poder facilitar a manutenção depois, para não ficar aquele código enorme. Então eu vou abrir outro script. Então eu tenho um módulo que carrega os DBCs, agora eu vou criar um outro módulo do meu processo. E aí é o que eu sempre digo, a gente pensa a solução de problemas não orientada a código. A gente pensa a solução dos problemas orientados a processo. E isso é muito importante, porque você sabe exatamente o que você está fazendo e deixa a cargo do modelo de linguagem a codificação da solução para os seus problemas.
Então eu vou vir aqui, vou abrir um novo código e vou colar o meu código que o R fez. Bom, ele vai fazer uma verificação se a variável diagnóstico principal existe, então tudo bem, esse aqui foi um plus que ele fez. Como embora eu tenha dito para ele que nós executaríamos em um ambiente controlado, ele quis testar, então tá tudo bem. O que abunda não falta, então eu vou executar aqui, ele faz uma verificação, então de fato a variável ela existe, e aqui ele traz algumas categorias, né, da variável, e aqui propriamente é o que a gente quer. Esse trecho 2 aqui, eu poderia apagar todo o resto do código. Esse trecho 2 é o que de fato me importa. Por isso é tão importante pedir para que o modelo de linguagem, ao desenvolver o código, ele vá compartimentando e comentando o que cada bloco de código faz, porque assim fica fácil de você decidir se você expurga trecho do código ou se você os mantém, ou se precisar ser editado, atualizado, corrigido, você sabe exatamente aonde ele precisa ser corrigido. Bom, então eu vou executar esse trecho aqui, né? De novo, não vou entrar nos meandros de como ele está fazendo, embora para mim isso é trivial, mas para vocês não precisam entender, o importante é o resultado. Eu costumo dizer para as pessoas com as quais eu lido ensinando linguagem de programação, sobretudo utilizando modelos de linguagem, que a gente acaba encarando o código que o modelo de linguagem nos oferta como caixas pretas. A gente só tem que garantir uma boa entrada e nos certificar se a saída é de fato aquilo que nós esperávamos. Então, vou executar aqui. Bom, executei. Veja, ele criou um novo objeto aqui chamado do dados circulatórios. Se eu clicar aqui, ele vai me abrir um novo dataset, um novo objeto de banco de dados no R, exatamente com os dados filtrados de doenças do aparelho circulatório. Por fim, ele calcula algumas estatísticas que eu achei interessante, que eu acho que vale a pena a gente gastar mais 2 minutinhos do nosso tempo para a gente ver. Vou limpar o console aqui e vou executar. Então veja, olha só que mensagens bacanas, eu nem tinha pedido isso. Resultado do filtro, nós temos 38.096 registros, dos quais em aparelho circulatório são 3.528, representando um percentual de 9% do volume total de registros com os quais eu trabalharia. Aqui a gente já depreende a primeira análise epidemiológica, né? Doenças do aparelho circulatório, pelo menos em uma competência, em um mês de internação, representa um volume de quase 10% das internações, que na minha opinião é algo razoavelmente muito, né? Bom, tem mais um aqui, né? Ele coloca aqui distribuição dos códigos CIDs encontrados. Eu acho que isso aqui também é bem interessante. Então ele coloca aqui, tá vendo? Como é que os códigos se distribuem. Tranquilo, professor Max? Sempre às ordens. E, por fim, vou limpando aqui o console, aqui já é mais uma certa perfumaria. Então, aí ele vai mostrando algumas informações, né? Aí ele vai trabalhando aqui com a verificação da qualidade do filtro, são coisas que realmente, de fato, a gente não tem tanto interesse, que é algo muito mais informativo do que necessariamente prático para o que a gente precisa. O mais importante é que vocês compreendam exatamente o que o modelo de linguagem está comunicando para vocês, ainda que ele vá um pouco além daquilo que vocês pediram. Então, basicamente, professora Lara, é isso que eu queria mostrar. De tudo, o mais importante, na minha opinião, é saber estruturar bem um prompt. Conversar com o modelo de linguagem tem se tornado mais do que uma digitação de comandos, mas uma arte comunicativa. Então, quanto melhor você se comunica com o modelo, melhores respostas você vai ter delas, né? Então, não se preocupar tanto com o código, mas saber interagir com o modelo e minimamente levar isso para o R e executar, né? E à medida que vocês forem se desenvolvendo no curso, vocês vão adequando a forma como vocês comunicam para poder atender às necessidades específicas do curso. Bom, era isso. Excelente, Wesley, muito obrigada. Bom, pelo menos para mim, assim, ficou muito bem mastigadinho, assim, o passo a passo. Eu acho que realmente, com essa introdução e fazendo o curso, a gente vai conseguir
caminhar bem, né? E eu falo a gente também, porque eu tenho interesse também de aprender, de fazer para conhecer. Pode falar, Sebastião. Não, Pode falar. alô? Opa, tá me escutando? Não, só Sim, queria, né, elogiar aí a aula do Weasley, né, e dizer assim, Weasley, acho que eu consigo facilitar mais ainda a vida deles um pouquinho, sabe, nessa questão de utilizar o prompt. Em vez de usar via navegador, a gente usar via desktop, gratuitamente. Aí depois, se vocês tiverem interesse, eu posso mostrar como é que funcionaria isso, que aí seria, em vez de você ficar copiando e colando todas as vezes, do navegador, que pode gerar um problema, né? Até mesmo na hora de copiar, colar, e ele ficar alucinando entre um código e outro, ele teria acesso à sua máquina, à sua pasta especificamente, que você vai dar o acesso, e a partir dali você consegue manipular a IA, sempre ela alterando os arquivos ali dentro, entendeu? Sem ter que você copiar e colar. Você só faria a verificação do arquivo em si, entendeu? Era isso. Alô? legal. Pode falar, Luísa. Né, eu ia mandar palminhas para o Sebastião, porque eu acho que é pertinente mesmo. Eu levantei a mão. É, não, eu não sei se você já ouviu falar do Hermes o Agent, né? O agente Hermes. Esse cara é gratuito, ele tem acesso à sua pasta, por exemplo, eu quero instalar tal pacote. Você não vai, ser você como usuário da saúde, você não tem que preocupar com o pacote. Ele mesmo já vai instalar para você, né? Aí depois eu posso até dar uma aulinha sobre isso aí, que eu acho que vai facilitar muito mais do que pelo navegador, mas assim, de qualquer forma, tudo que você falou ali, tá tudo bem coerente, muito próximo do que eu uso também. Né? Tem algumas questões lá de cérebro e etc, mas assim, tem como facilitar mais, sabe? Porque com o navegador é complicado. Mas dá certo também. Era só isso. Obrigada, Sebastião. Pode falar, Bárbara. Ah, eu também parabenizo a aula do Weasley. Eu, como uma R-Lady, tem comunidades, né, na internet, as R-Ladies, né? Eu pensei assim, nossa, como é que o Weasley vai explicar usar o R? Mas aí ele foi pro lado da IA, e aí eu tive uma grande aula aqui como aluna mesmo, Weasley. Eu sou meio old school, eu estou muito com dois pés atrás para usar IA. Eu não estou usando o GPT nem para fazer questão de prova, que é uma coisa assim usual entre os professores. Eu vou nos ENADs, nas provas de ENAD, né, para pegar questão. Mas enfim, mas eu acho que agora usando o R eu vou né, deixar levar aí pela IA, por conta do R. Foi muito bom, eu quero esses prompts seus aí. Aí a IA vai falar assim, mas você não conversa assim. Quem escreveu isso para você? Você não fala Não assim. foi você. Não foi você que escreveu isso. Muito Adorei, bom. Weasley. Parabéns. Muito bom. Bom, eu acho que a gente pode fazer alguns encaminhamentos aqui a partir dessa aula brilhante aí do Weasley para a gente hoje. Eu acho que agora a gente precisa fazer o curso, né, Weasley? Até para a gente saber o que que tem para fazer, o que que ele recomenda, né? Até para poder fazer ajustes nesses prompts aí, no prompt que o Weasley fez. Então, eu acho que o próximo passo seria todo mundo, né? Quem já fez o curso, eu acho que seria bom refazer, né? Às vezes com mais atenção agora, sem correr, né? E aí, Weasley, talvez a gente pode marcar uma data, talvez mais para o final de julho, para a gente retomar, às vezes fazer uma tutoria com você. Eu não sei se você prefere cada um que for fazendo o curso já vai entrando em contato com você, caso tenha dúvidas, como que você prefere trabalhar? Olha, professora, eu não tenho nenhuma resposta assim para te dar, exceto dizer que eu estou à disposição. Não sei, se achar melhor uma tutoria com todos juntos, assim, beleza, a gente faz. Uhum. Porém, assim, sendo condescendente com os nossos monitores que estarão de férias, né, e alguns viajando fora com diferentes atividades, como eu vou estar por aqui e como as minhas horas continuarão correndo, pensando que basicamente para acumular 32 horas eu teria que dedicar no mínimo 2 horas por dia de segunda a sexta, se cada dia aparecer um monitor
precisando de um suporte, eu não me importaria nem um pouco de dedicar essa hora para poder auxiliar. Então, assim, pode ser híbrido, se quiser fazer em conjunto, tudo bem. Se os monitores precisarem de forma particular, não tem problema também. Eu Se também tô tiver, aí para ajudar, viu, Will? Se e precisar claro, também, não, não tem problema. eu tô falando isso batendo continência com o seu chapéu também, viu, querido? Não se preocupe. Sim. Então, assim, professora, eu deixo a critério da senhora e dos monitores. Como eu falo, repito, não estarei de férias, estarei aqui dedicado ao PET e às minhas atividades. Então, se precisarem, né? Às vezes só pode ser naquele momento, né? Então, beleza. Não será esse o problema para você não conseguir construir o desenvolvimento da sua atividade, né? Não vai ser porque a tutoria é na quarta às 16 horas e você não pode que você não vai conseguir. Então, terá outras oportunidades. Então, acho que a gente pode fazer meio híbrido. Aí, mas enfim, eu deixo a critério da senhora. Tá. Bom, eu acho que a gente pode fazer assim, como então a gente está nesse período de férias, cada um tem atividades diferentes, né, uns dos outros, a gente não está numa rotina normal. Eu acho que a gente pode pensar aí nas próximas 2 semanas dos alunos fazerem esse curso, ou quem já fez rever o curso. Se conseguindo ver o curso, já quiser entrar em contato com você, às vezes com Bárbara também, que entende muito de R, Sebastião, fiquem à vontade para entrar. E aí, na segunda quinzena, né, mais para o final de julho, às vezes a gente marca mais uma tutoria em conjunto, às vezes para ver o caminhar, né? O Como que tá todo geral, né? O caminhado mundo. geral, né? Sim, É, para poder ir nivelando todo mundo. Beleza, excelente, professora. porque aí Muito cada bom. um faz de acordo com o seu ritmo. A gente dá aí Isso, 2 semanas para cada um ir fazendo. Quem sentir necessidade vai entrando em contato para fazer essas tutorias, até porque é importante para a carga horária. Mas a gente deixa livre ali nas 2 últimas semanas de julho, a gente entra em contato no grupo para tentar agendar uma tutoria conjunta com todo mundo, até para alinhar também com todos. Pode ser assim, pessoal? pode. E aí, só ressaltando essa ideia do Sebastião, acho que tudo que agrega, a gente pode também, assim, Sim. se vai usar ou não, né? Aí é critério do operador, né? Porque, como eu falei, não tem certo e errado. Então, Mas no Hermes, é certeza, eles vão sofrer bem menos, porque no navegador, o ruim é ter que toda hora você ficar ali, sabe? Mas com o Hermes eu tenho certeza que vai, nossa senhora, é uma mão na roda. entendi. Entendeu? A mão, porque como ele tem acesso à máquina, entendeu? Assim, com seus limites, é claro, né? Assim, é surreal o ganho de performance e, assim, você passa menos frustração ao conversar com a IA via web, sabe? Entendi. Eu acho interessante, eu acho que valeria, assim, aí a professora Lara organiza um momento apropriado, mas eu só não gostaria que não sei qual é a medida da automação que esse agente que você se refere possibilita para quem o utiliza, para eles não perderem a interação daquilo que ela faz e da forma como você tem que executar no código. Não, ela é igual o Cloud. É igual o Cloud. Eu não sei se você já usou o Cloud. O Cloud ele é um harness que ele roda dentro da máquina da pessoa. Né? Ela sob a máquina virtual, tem toda a restrição de segurança, tem tudo prontinho. Entendeu? Só que você dá acesso a ele à pasta que você está trabalhando. Entendeu? Falou, estou trabalhando nessa pasta aqui. Acabou. Ele vai alterar todos os arquivos ali dentro que você achar interessante modificar. Igual você explicou aí na coisa, sabe? Só que no navegador você perde contexto, né? E aí, às vezes, ela não sabe que você particionou o arquivo em vários, assim, tem essas coisas, né? Mas isso é decide depois. Mas é isso, professor. Uhum. Tá, eu acho. Vamos fazer o seguinte. Pode ir, Maria Eduarda, fica tranquila. Vamos fazer o seguinte: como a gente já tem essa gravação, o Isley, você explicou o passo a passo, eu acho que o próximo passo é fazer o curso, os alunos tentarem baixar o R, tentar reproduzir o seu prompt, né, para ir tentando fazer, mesmo copiando e colando nesse momento, que eu acho que começar aí com esse arrozinho e feijão devagar. E aí, mais para o final de julho, Sebastião, a gente marca uma tutoria, você explicando essa nova possibilidade aí de usar essa. Como que Fechou. chama? É uma ferramenta também? É harness, né? A gente chama de harness. É porque vocês têm que entender o seguinte: o LLM, que é o que o Weasley mostrou, ele é o cérebro. Você tem que entender assim, vamos pensar num carro. O LLM é como se fosse o motor, que é o que faz girar. Uhum. O harness, ele é o chassi, é a forma do carro, é a ferramenta que você usa, é o volante, é o câmbio,
Entendeu? Então, assim, o LLM que você vai usar independe, pode ser, tanto é que ele tem o gratuito dele, que é muito bom, diga-se de passagem. Né? Então, aí o harness, ele é o que te dá as ferramentas, passar a marcha, e outra, ela tem acesso local na pasta que você está trabalhando. Então, ela consegue ver os arquivos que você deu acesso para ela. Entendeu? É isso. Na Entendi. verdade é isso, tá? Não, mas eu acho que vale a pena, assim, a gente Uhum. apresentar essa possibilidade. Eu Assim. acho que até para os meninos mesmo É porque eu das nasci tecnologias, há porque eu, dois assim, não anos. sei nada. Não, eu há 2 anos atrás eu nasci nesse mundo que o Wesley mostrou aí, ó. Eu passei muita raiva, eu sei como é que é. Mas evoluiu muito, entende? Tem muita coisa nova Entendi. aí que é muito, só que assim, né? Tem que mostrar. E outra, é avançar, concluir a instalação, é bem simples, funciona igual o Cloud Coach, né? Então é muito bom. Mas aí depois a gente vê aí, a gente marca e eu mostro. Vamos ver para o final de julho, porque Uhum. eu acho que aí todo mundo já fez o curso, todo mundo já fez Isso, esse isso. primeiro E treinamento aí que o dá para Wesley criar o nos cérebro. Eu vou orientou. criando o cérebro enquanto isso. Porque criar o que é o cérebro? O cérebro é isso que o Weasley mostrou. Só que eu crio isso em arquivo separado e põe em locais posicionados dentro do harness lá para ele saber a hora que ele deve acessar tal determinada coisa, entendeu? Para ele não ficar misturando. Mas isso aí na frente a gente vê, né? Tá. Então tá bom. Não, a gente deixa isso mais para o final de julho. Isso. E que aí vamos fazer por partes, né? Porque essa parte um pouco mais refinada a gente deixa mais para o final, É, então. Mas então fechou. é isso, pessoal. Então, vocês ficam aí à vontade para fazer o curso. Ou Wesley, depois você só compartilha novamente o link conosco, por favor, Sim, lá no vou compartilhar. grupo. Uhum. Vou E também, compartilhar assim, se você, o que você conseguir compartilhar o prompt, né? O que tudo. Não, você. já vou separar aqui, já vou deixar organizado e vou mandar lá pro pessoal lá no nosso grupo lá da galera. Nossa, muito obrigada. E aí, pessoal, vocês se organizem também para vocês tirar uns diazinhos de férias, né? Eu sei que pet não tem férias, mas se organizem assim, às vezes concentrem alguns dias para fazer isso, outros dias descansem também, que é importante a gente dar essa pausa. E aí vamos combinar aí até o envio da frequência ali, dia 18, né? Vocês só ficam de fazer o curso, tentar rodar o R, né? Fazer isso que o Wesley tinha combinado? E a partir da segunda quinzena de julho, para a próxima frequência, aí a gente dá continuidade nas nossas conversas, tá bom? E, então, eu acho que é isso. Então, boas férias para todo mundo. Obrigada, Wesley, pela aula excelente hoje. Obrigada pela presença de todo mundo, tá, pessoal? Descansem também, viu? Não é só trabalhar também, não. Tirem uns diazinhos de férias. Até mais, gente. Tchau.